Olá, meu nome é Matheus e hoje a gente vai resolver a questão de número 9 da lista de exercícios que foi proposta, a terceira, do nivelamento. A questão diz: a temperatura numa cidade estava 18,31 graus às 7 horas da manhã. Essa informação é importante. Das 7 às 12 subiu 8,7 graus. Das 12 às 22 horas abaixou 9,8 graus. Determine a temperatura entre as 12 horas e as 24 horas. Temperatura às 12 e às 22, tá bom? Então vamos lá começar a fazer o seguinte. Às 7 horas da manhã, qual era a temperatura? Era 18,31, né? Então vamos botar aqui. Às 7 horas da manhã era 18,31. Só que das 7 às 12 horas subiu 8 graus, ou seja, das 7 que a gente estava com 18,31 subiu 8 graus. Se subiu, a gente vai fazer o que? A gente vai somar esses 8,7 graus com os 18,31, que era quanto estava, né? Que das 7 às meio-dia, ou seja, durante as 7 que estava 18,31 ao meio-dia, que é as 12 horas, subiu 8,7. Então a gente vai fazer o que? Durante as 12 horas, né, a meio-dia, ele subiu 8,7, né? Das 7 a meio-dia, ele subiu 8,7. Então a gente vai fazer o que? A gente vai somar o que a gente tinha com o que a gente tem agora, né? Com mais o que foi adicionado. Aqui no caso, meio-dia, a temperatura em meio-dia era 27,1. Por quê? Porque às 7 da manhã era 18,31 graus. E como ao decorrer do tempo, quando chegou em meio-dia, ela tinha subido mais 8,7. Então a gente vai somar o 18,31 que a gente tinha às 7, mais o 8,7 que a gente adquiriu durante esse tempo até chegar meio-dia. Então, meio-dia a gente estava com 21 graus, 27,01, desculpa. Então, e agora? A gente sabe que das meio-dia às 22 horas abaixou 9,8 graus. Ou seja, então se do meio-dia, que a gente tinha 27,01, até as 19 abaixou 9 graus, então a gente vai fazer o que? A gente vai subtrair esses 9,4 dos 27,21. Então a gente tem que às 22 horas a temperatura era de 27,01 menos 9,4. Porque foi quanto? Foi quanto ela abaixou. Ela diminuiu essa temperatura em 9,4 graus durante as 22, das meio-dia, desculpa, às 22 horas. E isso vai nos dar a temperatura exata de 17,61. Ou seja, às 22 horas a temperatura era 17,21. E com isso a gente achou o que a questão pedia. Que ele quer a temperatura das 12 horas. Qual é a temperatura das 12 horas? 27,01. Às 12 horas, a temperatura estava em 27,01 e às 22 horas, a temperatura estava em 17,61. Ok? Bom, é isso e obrigado.